Muriano, numa coletiva na Casa Branca, o Trump fez críticas à ONU sobre o fato de não conseguir resolver conflitos, falou sobre o Conselho de Paz que ele está tentando criar com outros países em relação à faixa de Gaza e voltou a elogiar Lula. Antes da gente comentar sobre isso, vamos ver o que é que o Trump falou. Thank you so much, Mr. President. I have two questions for you. One, do you want your Board of Peace to replace the UN? Well, it might. I mean, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled. I never went to them. I never even thought to go to them. They should be able to settle those wars. They don't. I believe you got to let the UN continue because the potential is so great. And I wonder, Mr. President, you invited Lula from Brazil to be part of the Board of Peace. I did. What role do you expect him to play, especially a big role. I like Venezuela? Yeah, and another one, because the Are you from Brazil? Yes. The EU and Mercosur just signed a trade agreement this weekend, which is going to be the biggest trade zone, free zone in the world. Right. At the moment, you are talking a lot about tariffs. What is your reaction to that? So, two questions, Lula. Well, look, I just think this. I think we have trade like we've never had before. We're doing better in trade than we ever have before. We're not being ripped off by every country in the world like we were before. We're doing numbers that nobody's ever thought possible. We're the richest we ever were. It's because of tariffs and the proper use of tariffs, and we're also the most secure. As an example, Iceland, without tariffs, they wouldn't even be talking to us about it. So we'll see what happens. I think it's going to work out quite well. Muriano, dois questionamentos em relação a essa coletiva de imprensa do Trump. Primeiro, sobre o Conselho de Paz, que eu te faço, de qual você acha que vai ser a resposta do governo. Ontem, o presidente Lula teve uma reunião com o Mauro Vieira, que acabou não dando ainda uma resposta de vai participar, até porque a gente sabe que é uma resposta delicada, são outros vários países envolvidos nesse conselho proposto pelo Donald Trump. E a segunda é a falta de interesse que Donald Trump demonstrou quando foi questionado a respeito desse acordo assinado pelo Mercosul e a União Europeia, inclusive que você já comentou que pode ter vários entraves vindo por aí. Queria que você comentasse esses dois momentos da fala do Donald Trump. Eu acho que o primeiro ponto tem a ver com a fala sobre esse Conselho da Paz, que na minha visão é uma piada, tá? Até mesmo começando pelo nome, Conselho da Paz, de uma pessoa que até poucas horas atrás estava ameaçando invadir um país aliado. Outra coisa também é que ele acaba convidando figuras como Vladimir Putin, que tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, ou seja, é um criminoso que não pode pisar em 123 países porque vai preso, e convidou também o Alexander Lukashenko, que é o ditador de Belarus, que é conhecido como o último ditador da Europa. Então, você tendo já figuras assim, mostra que essa instituição ela não teria moral para poder discutir paz, sendo que muitos dos membros convidados eles estão ativamente buscando um mundo mais conflituoso. Existem outras preocupações também em relação ao funcionamento desse conselho, como que funcionaria na prática, né? Porque ele funciona como um conselho de segurança alternativo, só que sem voto, sem contrapesos, com valor de entrada que já é definido, ou seja, você pode inclusive pagar para fazer parte dele. Então é algo sem muitas regras. Né? Os países, eles, em tese, que participariam, eles teriam mandatos de 3 anos com a possibilidade de renovação, mas com atalho para garantir um assento permanente, que seria $1 bilhão que deveria ser pago no primeiro ano. E aí eu acho que surge um ponto central que é bastante importante, é que não tem transparência, Rafael, sobre o destino desses recursos, nem quais os tipos de mecanismos para fiscalizar, né, para prestação de contas que eles seriam implementados. Então eu acho que o recado é que a permanência, a construção desse órgão, ela não traria nada na prática a não ser ajudar a minar instituições que já estão enfraquecidas, que é o caso do Conselho de Segurança da ONU, que é o caso das instituições da ONU como um todo.
O outro ponto, em relação ao presidente Lula, eu vejo que o Brasil não deveria aceitar isso. Por que eu falo isso? Porque o Brasil, ele tem, e aí principalmente o presidente Lula, ele tem uma postura de defender a reforma das instituições multilaterais vigentes. No caso, uma reforma da ONU. E eu não vejo que simplesmente aceitar uma proposta dessa como feita pelo Donald Trump ajudaria nisso que tem sido uma bandeira histórica do Brasil de melhorar as instituições que já existem. Eu acho que seria reconhecer um fracasso total e tentar algo completamente novo e algo que não tem um mínimo de transparência. Então, não acho que o Brasil deveria aceitar. Brian, só antes da gente continuar, quem está falando em Davos agora é o Javier Milei, presidente da Argentina. Nós temos imagens, só para mostrar aí que a gente está acompanhando, trazendo mais informações a respeito de Davos. Vocês estão vendo aí imagens, mas só para a gente continuar, né, nesse assunto, na coletiva de imprensa de Donald Trump, que eu tinha te questionado sobre uma possível não interesse em relação ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Você acredita que é um desinteresse, é uma desinformação? Como você acha que os Estados Unidos podem, então, reagir a esse acordo que, como você já trouxe anteriormente, também está enfrentando problemas, apesar de ter sido assinado depois de 25 anos? Quando ele foi questionado recentemente também sobre um outro acordo, que era um acordo comercial que foi assinado na semana passada entre Canadá e China, ele disse que, de novo, é um acordo bem mais limitado do que o que a União Europeia assinou com o Mercosul. Mas o Trump, ele pegou e disse o seguinte: eu fico feliz, que bom para eles, todo mundo que puder assinar um acordo que achar que seja interessante, que assinem. Então, ele tem essa postura e eu acho que esse, entre aspas, desinteresse que ele mostra agora vai um pouco nesse sentido. Agora, o que a gente não pode deixar de frisar é que fica evidente que o surgimento desses acordos e até mesmo o fato do Brasil estar nesse momento discutindo acordos similares com outros países, como é o caso, por exemplo, do Reino Unido agora, existem outros ali também, não deixa de ser uma resposta contra esse unilateralismo do Donald Trump, contra o protecionismo do Donald Trump. Pelo contrário, eu vejo que até do lado europeu houve um interesse maior justamente por conta dessa questão geopolítica mais ampla. Da Europa, ela dá uma resposta dela dizer, por mais que tudo isso possa ter patinado ao longo das últimas horas por conta da judicialização que vai acontecer do acordo, que pode chegar a atrasar até 2 anos, né, a implementação do acordo, mas não deixa de ser uma visão da Europa, dela olhar para o seu papel no mundo e ver que ela tem que agir também por conta própria em outras regiões, como é o caso da América Latina. Vamos falar também do discurso do Donald Trump em Davos, no momento em que ele fala sobre a Venezuela. Eu deixei ele até guardar aqui no tablet para trazer direitinho. O Trump disse o seguinte, que já retirou de lá 50 milhões de barris de petróleo na semana passada e que estamos ajudando a torná-la um país melhor. A gente já está aí com 2 ou 3 semanas, se não me engano, desde que houve a deposição do ditador Nicolás Maduro pelo governo dos Estados Unidos. E Donald Trump faz essa declaração agora, inclusive trazendo essa afirmação um pouco no ar de que vai tornar um país melhor. Como você está enxergando essa movimentação do governo Donald Trump em relação à Venezuela? Inclusive sai a notícia de que o governo americano já teria enviado um dinheiro, alguns milhões de dólares, 300 milhões, se eu não me engano, de dólares para a Venezuela por conta dessa venda de petróleo. Acontece que, e eu faço uma pergunta mesmo para a gente refletir junto aqui, Rafael. Como falar em tornar a Venezuela um país melhor, sendo que ele está depositando dinheiro na conta do regime, que era o mesmo regime do Maduro, da vice-presidente, que agora é a presidente interina da Delcy Rodrigues? Ele, de alguma forma, desde então, ele exigiu algum tipo de mudança, de reforma democrática, enfim, de algo que pudesse deixar o terreno mais fértil para a democracia florescer na Venezuela?
Eu vejo, pelo menos, que até agora não. O que ele está fazendo, pelo menos nesse primeiro momento, a impressão que nos dá é que facilitando que recursos financeiros cheguem até o regime, ele vai facilitar também a perpetuação desse regime no poder, porque a Venezuela é um estado completamente rentista, clientelista, que sempre usou ali, desde do chavismo, dessa troca de bens materiais por apoio político com a população para permanecer no poder. Então agora, eles tendo mais recursos, não é que vai haver uma mudança no estado, vai ter um madurismo com recursos agora. Então não vejo como isso está mudando ou como está melhorando a questão na Venezuela. Urian, muito obrigado pela tua participação aqui no Contexto. Te espero semana que vem. Até mais.